Fala galera, bom dia para você, sejam todos bem-vindos à nossa aulinha de lançamento de projéteis, onde nós vamos praticar e mostrar aqui através de um laboratório virtual todas as práticas que nós fizemos dentro da sala de aula. Bom, o professor Tiago mandou para você uma nota de aula, onde nessa nota de aula você pôde acompanhar e observar uma situação-problema. E através dessa situação-problema, eu dei um tempinho para que vocês fizessem cada cálculo de acordo com as fórmulas, com os itens que nós estudamos na sala, dentro da aulinha de lançamento de projéteis. E agora nós vamos verificar, validar aqueles valores e corrigir aquela notinha de aula, tudo bem? Bom, então vamos colocar aqui no nosso quadrinho virtual a nossa notinha de aula frenética que o professor Tiago mandou para vocês. Querido, a nossa notinha de aula está aí no quadro e diz para a gente o seguinte, olha só. Um homem será lançado de um canhão que está posicionado no solo com velocidade de 20 metros por segundo. Admitindo que o ângulo de lançamento será de 30 graus em relação à horizontal, determine. Bom, primeiramente, letra A e letra B. Qual vai ser a velocidade horizontal do movimento e qual será a velocidade vertical do movimento? Querido, vamos tentar resolver esse exercício de um modo bem simples, tá? Vou mudar o layout aí da sua visualização e nós vamos, então, fazer o exercício do seguinte modo. Queridos, primeiramente, nós vamos imaginar aí o vetor velocidade de lançamento, que é de 30 graus em relação à horizontal. Então, aqui está o nosso vetor velocidade, cujo valor dele, inicialmente, é de 20 metros por segundo. Evidentemente, nós vamos decompor esse vetorzinho em dois. Ó. Existe um vetor aqui na horizontal, o azulzinho, que nós vamos chamar de Vx, vetor no eixo x, e existe um outro vetor aqui na vertical, vamos colocar ele aqui na vertical, colorir ele aqui de forma destacada, que é o vetor Vy. Lembrando que esse vetor Vy é a velocidade no movimento vertical, uma velocidade inicial. A gente até colocava lá dentro da sala como V0. E, evidentemente, que aqui nós temos aquele ângulozinho ali do exercício, que é um ângulozinho de 30 graus. Bom, o que é importante a gente observar nesse movimento aqui, enquanto eu corrijo aqui a posição do meu vetor? Pronto. Eu tenho que achar essa componente horizontal do movimento e essa componente vertical do movimento. Para isso, a gente usa aquele esqueminha da decomposição dos vetores. Por exemplo, como eu vou achar a componente horizontal do meu movimento? No seu tempinho, você achou aí que esse vetor x ele está do lado do ângulo. Se ele está do lado, ele está sendo relacionado com o cosseno. Então, o vetor no eixo x é o vetor velocidade vezes o cosseno de 30. Nesse caso, se a gente substituir os valores, ó, o valor do vetor velocidade é 20 e o cosseno de 30, nós já aprendemos, ele vale raiz de 3 sobre 2. O suficiente para a gente calcular que a velocidade no eixo x vai ser 10 vezes a raiz de 3 metros por segundo. A gente pode notar que lá embaixo, lá, o Tiago colocou uma observação, é para a gente considerar que a raiz de 3 vale 1,73. Então, se a gente multiplicar ali, eu vou chegar que o Vx vai ser 10 vezes 1,73, ou seja, o suficiente para a gente mostrar aqui que o vetor velocidade vai ser, na realidade, de 17,3. Tiago vai mudar a forma aqui para você visualizar. Ó. Vai ser no valor de 17,3 metros por segundo. Essa é a velocidade ou a
componente da velocidade do movimento na horizontal. Bom, Tiago, eu achei esse valor. Beleza, parabéns, você encontrou a velocidade horizontal do movimento. Bom, agora como a gente vai calcular a letra B que pediu a velocidade vertical do movimento? Vamos lembrar, né? Essa velocidade vertical, que é o VY, em tese, a gente poderia passar ela aqui para frente, ó. Ela viria para cá, certo? Se ela viesse para cá, se eu fizesse esse arrasto vertical, ele estaria na frente do ângulo. E a gente falou que quem estava na frente do ângulo está se relacionando com o seno. Então, vai ser a velocidade vezes o seno de 30. Ou seja, quem vai ser a velocidade inicial na vertical? Vai ser a velocidade que, nesse caso, é 20, vezes o seno de 30, que vale meio. O suficiente para a gente calcular, então, que essa velocidade inicial do movimento é de 10 metros por segundo na vertical. Queridos, aqui nós encontramos o resultado da letra A e o resultado da letra B. Vamos lembrar o que cada uma dessas componentes faz. Bom, a componente horizontal vai deslocar o objeto na horizontal, enquanto que a componente vertical vai ser responsável por imprimir a velocidade ou por fazer o movimento na vertical. Correto? Beleza? Bom, Thiago, beleza, eu entendi isso aí. Agora, vamos verificar a letra C. Como que eu vou fazer a letra C de Carneirinho, que pediu o tempo de duração desse movimento? Bom, amores, o tempo de duração desse movimento, ele pode ser encontrado de duas formas. O Thiago vai escolher uma que ele considera simples, né? O que vai acontecer? Olha só, esse homenzinho ele vai ser lançado do solo. E ele vai fazer o seguinte movimento, ele vai subir, parte da velocidade faz ele se deslocar na horizontal, parte daquele vetor velocidade faz ele se deslocar na vertical. Então, parte horizontal, parte vertical, ele vai fazer esse movimento aqui. O que a gente concluiu? Que o movimento na vertical, ele depende da gravidade. Então, ele é um movimento uniformemente variado. Então, em relação ao movimento vertical, vamos escrever isso aqui, ó. O movimento na vertical é um movimento uniformemente variado. E como ele é um movimento uniformemente variado, ele tem a ação da gravidade. A gente pode observar lá no texto, lá, ó, que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, a gente vai usar aquela fórmula da velocidade, que é V igual a V0 mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Porque eu sei que no ponto mais alto, presta atenção, olha, no ponto mais alto, a componente vertical é zero, porque no ponto mais alto ela para. Então, se eu substituir ali, em tese, essa velocidade vai ser zero. A velocidade inicial de lançamento na vertical, nós achamos que é 10, que é essa aqui, ó, componente vertical, menos a gravidade, porque menos, você está contra a gravidade no início do movimento, né? Então, a gravidade vai ser negativa 10 vezes o tempo t. Desse modo aqui, a gente vai encontrar que 10t positivo é igual a 10, o suficiente para a gente chegar e verificar que o tempo vai ser de 1 segundo. Bom, Thiago, beleza, eu entendi. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que do ponto de lançamento até o ponto de altura máxima, que é aqui, ele vai gastar 1 segundo. Se ele vai gastar 1 segundo, se ele gasta 1 segundo para subir, ele também gasta 1 segundo para descer. Então, freneticamente, a outra parte do movimento, ele também vai ter 1 segundo para descer. Isso quer dizer, então, que o tempo total de movimento, vai ser de 2 segundos. Esse valor aqui do tempo total de movimento, 2 segundos, é a resposta da letra C de Carneirinho, que é uma situação simples
e fácil que nós podemos encontrar matematicamente usando as formulinhas aqui que nós estudamos durante as aulas. E agora, professor, como nós vamos achar a letra D e a letra E? Bom, muito simples. Nós também já estudamos essas formulinhas aí, ó. A letra D pede a altura máxima alcançada no movimento. Para a gente entender ou encontrar essa altura máxima, eu posso usar a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais o dobro da aceleração da gravidade, vezes o deslocamento, ΔS, ou ΔH, se você preferir. E vamos lembrar que na altura máxima, porque nós continuamos na vertical, a velocidade final vai ser zero. A velocidade inicial de lançamento é o 10, porque nós continuamos ainda analisando o movimento na vertical. A gravidade vai ser negativa 2 vezes menos 10 vezes o ΔS. Fazendo essa continha aqui, nós vamos encontrar que zero é igual a 100 menos 20 ΔS, ou que 20 ΔS positivo passa para o primeiro membro, é igual a 100, 100 dividido por 20, esse ΔS vai ser igual a 5 metros. Ou seja, quer dizer que nós vamos alcançar uma altura máxima de 5 metros em relação ao ponto de partida. Como ele partiu do solo, então a altura máxima alcançada por esse projétil vai ser de 5 metros. E por fim, a letra E, o valor que você encontrou foi qual? Bom, vamos verificar isso aí. Bom, na letra E, evidentemente, nós temos um movimento horizontal. E esse movimento não tem ação da gravidade, então é um movimento uniforme. Então, nós vamos escrever aqui, ó, na horizontal, o movimento é um movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. Então, nós vamos àquela formulinha simples e prática, que o espaço é a velocidade vezes o tempo. A distância que ele vai percorrer vai ser a velocidade na horizontal, que é 17,3, vezes o tempo de movimento. O tempo total de movimento vai ser 2 segundos. Então, quer dizer que a distância percorrida na horizontal, o alcance máximo, vai ser de 34,6 metros. E dessa forma, a gente vai verificar se vocês acertaram a parte de cálculo durante as nossas aulinhas. Queridos, em tese é bem simples, não é nada absurdo a gente entender o que foi pedido aqui no exercício. Agora, será que se a gente fazer uma experiência, a gente vai encontrar esses valores? Bom, esse é o objetivo da aula, um dos objetivos da aula, validar os dados que você encontrou ao resolver essa situação, problema. Então, para isso, nós vamos compartilhar agora o nosso programinha PET, um simulador muito bacana que você pode ter aí no computador da sua casa. Queridos, estou compartilhando com você aí o nosso simulador. E esse simulador vai validar aqueles dados que nós encontramos anteriormente. Então, repara que eu já coloquei aqui, ó, a gravidade no valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Vou lançar um homem, a massa ali 80 quilos, mas não vai fazer diferença se você trocar a massa, porque eu estou desprezando as resistências do ar. Se eu quiser analisar as resistências do ar, eu vou clicar aqui. Se eu não quiser, eu tiro essa partezinha da resistência do ar. Bom, então agora nós vamos freneticamente fazer o lançamento de um homem sobre um ângulo de 30 graus. Repara aí, ó, que o nosso canhão ele é flexível, móvel. Então já vou deixar ele na posição de 30 graus e fazer o lançamento desse humaninho. Olha como o homem vai longe, hein? Olha que coisa frenética. Ele foi bem longe. E a gente pode agora, aqui através desse simulador,
analisar aqui, olha, qual foi a altura máxima? Bom, a altura máxima foi de 5 metros. E para atingir a altura máxima de 5 metros, ele gastou 1 segundo. Lembra? Nós verificamos lá com o cálculo que ele gastaria 1 segundo para subir, logo ele também gastaria 1 segundo para descer. E, evidentemente, esse ser humaninho aqui percorreu qual distância ao total? Qual foi o seu alcance máximo? Olha, vamos validar o resultado? Olha lá, ele percorreu o tempo de 2 segundos e ele percorreu a distância de 34,64 metros. E nós achamos exatamente esse valor de 34,6. Essa diferença de 0,64 para 0,6 é porque você deve lembrar que a raiz de 3 é um número irracional. Eu só considerei 2 casas decimais no exercício. E dessa forma, a gente pode validar que realmente ele vai ficar 2 segundos no ar, vai percorrer um alcance na horizontal de 34,6 metros e vai alcançar uma altura máxima de 5 metros em relação ao solo. Todos os dados validados pelo nosso simulador. Queridos, segunda partezinha da aula, então, é a gente verificar o seguinte: o que iria acontecer se eu mexesse com esse ângulo? Bom, em vez se o ângulo fosse 30 graus, em vez de ser 30 graus, se esse ângulo fosse de 45 graus, o que iria acontecer? Na nossa notinha de aula, você tem que responder o que iria acontecer se o ângulo fosse mudado para 45 graus. Olha o que o simulador propõe. Vamos lançar o homem freneticamente. Nós podemos perceber que ele passa numa altura muito acima e consegue um alcance também muito à frente do outro. Então, olha só, validando lá, perceba aqui que ele tem agora um tempo de movimento até a altura máxima de 1,41 segundos. E a sua altura máxima vai ser de 10 metros. Enquanto que o seu alcance máximo vai ser de 40 metros, porque o tempo total de movimento vai ser de 2,83. Antes, o tempo total era 2 segundos, ele andava 34 metros na horizontal. Agora, o tempo de movimento vai ser de 2,83 segundos e ele continua andando 40 metros. Perdão, continua não, passa agora então a andar 40 metros, porque antes ele andou 34,64. Então, nós podemos concluir que, ao colocar o ângulo de 45 graus, ele vai atingir uma altura máxima maior do que o ângulo de 30 graus. E também vai obter um alcance máximo maior que o ângulo de 30 graus. Professor, e se o ângulo fosse de 60 graus? Excelente pergunta. Se o ângulo fosse de 60 graus, vamos colocar aqui no simulador frenético. Olha o que vai acontecer com o bonequinho. Ele vai freneticamente numa altura muito maior. Porém, o alcance na horizontal vai ser o mesmo em relação ao primeiro movimento. Então, olha, vamos validar os nossos dados ali. Na altura máxima, ele vai agora atingir 15 metros. O tempo de movimento até lá é 1,73. E nesse caso, nós podemos perceber que ele vai agora gastar, então, 3,46 segundos. Ele fica mais tempo no ar. Porém, ele só vai andar 34,64 metros. Lá no 45, ele andou 40 metros em relação à horizontal. Queridos, isso é bonito demais e muito fácil. Espero que você complete agora as nossas notinhas de aula, respondendo ao item 1 e 2. E, com base nesse simulador, agora você vai fazer o contrário. Validar os dados que nós encontramos aqui no simulador através dos cálculos matemáticos empregados pela formulinha na física. Beleza? A gente fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye. Beijos do Titi.